Influencers evangélicos, na 13, estão animados com o Bolsonaro, claro, vamos lá. Líderes evangélicos têm apostado em uma outra estratégia de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, influenciadores famosos no meio, como Dave Leonardo e Thiago Brunet, que têm mais de 30 milhões de seguidores, passaram a falar para as pessoas para esquecerem a figura do presidente e focarem na disputa ideológica. Em um vídeo que tem circulado bastante entre os evangélicos, Dave Leonardo afirma o seguinte: por favor, meu lindo, talvez você não goste do Bolsonaro, mas esqueça o Bolsonaro e olhe só para a ideologia. O atual presidente pode até não ser perfeito, mas é o que tem para hoje contra uma ideologia que é maligna. Segundo ele, se a esquerda vencer, os brasileiros irão sofrer uma crise, assim como os irmãos da Venezuela, palavra usada por ele, Nicarágua também e Argentina. Olha, é a velha história, né? Se ele... Primeiro que gente que lida com religião, né, deveria cuidar de religião. Enfim, isso vale também para a minha religião, que é a Igreja Católica. Ele poderia ao menos saber do que ele está falando. Mas, obviamente, ele não sabe. Isso aqui é uma tentativa de dizer assim, olha, o Bolsonaro faz algumas coisas que os evangélicos não gostam. Por exemplo, incentivo às armas, por exemplo, os palavrões. Né? Ele próprio diz que pedia desculpas a Michele por ter falado muitos palavrões, sobretudo durante a pandemia, ter dito algumas coisas inconvenientes, como se a Michele devesse receber essas desculpas e não a população brasileira e as famílias, respectivas famílias de 700 mil mortos, né? Que chegaram a ser alvo de chacota 2 vezes. Né? Então agora assim, não é ele, é ideologia maligna, voltou o negócio da ideologia maligna, o Brasil vai ser uma Venezuela. Esse rapaz lá, sabe por quê? O Brasil virou Venezuela alguma vez? Fica parecendo que o país nunca foi governado pela esquerda? Já foi, não foi? E o Dave, sei lá das quantas, a presidente foi empichada sem crime de responsabilidade, deixou o poder, sem confronto. O Lula foi condenado sem prova, foi para a cadeia e foi lutar na justiça. Nem tinha acontecido a eleição ainda, o Bolsonaro nos ameaçou com golpe. Fatos. Você não gosta de fatos? Agora, de qualquer modo, o Lula está tentando contato com os evangélicos. Vamos lá. Diante da ofensiva dos evangélicos, a campanha do ex-presidente Lula, de alguns evangélicos, a campanha do Lula resolveu entrar de cabeça em assuntos da chamada pauta de costumes. O petista gravou um vídeo em que ele se diz a favor da vida e contra o aborto. Essa peça deve ser exibida nas propagandas e também nas inserções do PT. Lula também tem ampliado, o diálogo com lideranças evangélicas, buscou, por exemplo, a senadora Lisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, que participou ativamente da CPI da Covid e também conseguiu o apoio do bispo Romualdo Panseiro. Ele era o número 2 da Igreja Universal até romper com Edir Macedo em 2020. Panseiro tem falado com fiéis e também gravou um vídeo dizendo que o ex-presidente Lula é, abre aspas, Lula é uma pessoa bacana, do bem e uma pessoa de Deus. Eu acho impressionante porque nós temos uma lei que pune o aborto, excetuando-se, a criminalização em 2 casos, risco de morte da mãe e estupro, e depois o Supremo numa votação no caso de anencefalia, e o governo não tomou nenhuma iniciativa para mudar essa lei. Nenhum dos 4 governos petistas, Os 3 que terminaram, 2 do Lula, 1 da Dilma, e nem o tempo que a Dilma ficou no 2º mandato. Então esse negócio de que ter um plano é uma mentira. Quem já fez uma declaração em favor do aborto, por exemplo, foi o Edir Macedo. Quem disse que já autorizou a sua mulher grávida a abortar, mas ela não quis, foi o Jair Bolsonaro. É um fato. Só um fato. É isso aí.